várias entidades querendo gritar ao mesmo tempo, querendo pedir ajuda, querendo falar com suas famílias. São inúmeras. Ela chorava e ficava triste e por não ter sido resolvido na vida dela um processo amoroso. Caminhando por esse cemitério, eu fui trazido até essa tumba. Essa tumba tem um guardião. Houve homicídio na outra vida, ela tinha que perdoar uma pessoa na família e ela não conseguiu perdoar. Esse espírito do Sr. Genor é branco, 56 anos, tem 2 verrugas, sendo uma bem aqui do lado esquerdo. Ela era muito bonita, muito vaidosa, muito refinada. Isso me vem à vontade até de chorar. E ela está bem comovida, assim, até de poder estar se comunicando aqui no momento, né? O que eu senti logo de entrada no cemitério foi um fluxo muito grande de energias de diversas almas, de diversos espíritos e de diversos guardiões também, como se fossem chefes de departamentos. Caminhando por esse cemitério, eu fui trazido até essa tumba. Essa tumba tem um guardião. Nesse ponto, ele cuida do cemitério, ele resguarda o cemitério de almas galhofeiras, bagunceiras, de espíritos de baixo nível que possam vir prejudicar o desenvolvimento das inúmeras almas que aqui estão. Falando isso, me vem à vontade até de chorar, porque são espíritos que estão sofrendo ainda, meio que perdidos, meio que tensos, meio que confusos, embora tivessem sim uma religião, embora tivessem sim um caminho já delineado na sua vida, mas interiormente ainda estão necessitando realmente de conforto. Esse espírito do Sr. Genor é branco, 56 anos, tem 2 verrugas, sendo uma bem aqui do lado esquerdo e uma no queixo, na parte direita inferior. É um matogrossense, uma pessoa que aqui foi taxista aqui em São Paulo. Ele não tem recado para a família porque ele foi abandonado de infância. Ele teve uma vida muito dura, não conheceu sua mãe verdadeira, nem o pai verdadeiro. Ele saiu da região de Porto Esperidião, Mato Grosso, muito próximo da Bolívia, muito pequeno, sem saber ao certo o porquê que estava ali, e lutou e conquistou um caminho em sua vida. E por isso era uma pessoa muito severa, muito positiva, que buscava muito o caminho da verdade, e tem um pequeno defeito na perna esquerda, muito pequeno. Me parece que, eu falando aqui, eu vejo um vermelhidão, me parece que foi uma erisipela mal curada. O que eu senti quando eu cheguei no cemitério foi muita dor, muito sofrimento, dores físicas mesmo. E eu senti muitas dores no corpo também, e quando eu me deparei naquele túmulo que tinha uma criança, aquilo me chocou um pouco, até fiquei um pouco atordoada, porque a criança estava chorando muito, ela estava querendo... Era um processo kármico, reencarnatório, muito complicado, precisava existir aí um perdão e não houve perdão. Essa menina que nasceu em 73, ela ficou com medo de enfrentar os karmas que ela ia passar pela vida, uns karmas até familiares, e ela optou, o espírito dela quis partir e o corpo começou a definhar, e eu sinto toda a sufocação, a falta de ar, o coração fraquinho, e a mãe não superou ainda essa perda. Ainda lembra dela, lembra de tudo e não consegue superar. Me levaram até um outro túmulo, que era uma senhorinha que tinha sofrido muito por amor uma vida inteira. Aqui neste túmulo existe uma senhora que ela tem um problema amoroso durante toda a vida. E esse problema amoroso, na verdade, ele é ancestral, é kármico. Toda a família teve o mesmo problema. Ela era muito bonita, muito vaidosa, ela amava uma pessoa, não ficou com ela. Aí ela casou, teve filhos, tal. Aí depois de um tempo ela passou a amar o marido. Só que o marido acabou traindo e ela teve uma decepção muito grande. Ela começou a definhar, começou a se entristecer.
Na verdade, o que aconteceu foi um suicídio lento e ela não era para ter passado por isso, ela teria que ter reagido a tudo isso. Ela está bem comovida, assim, até de poder estar se comunicando aqui no momento, né? Eu sempre abro minha paranormalidade para deixar ver o que eu capto do local. Eu não sabia que um espírito amigo, amigável, assim, iria se aproximar de mim logo de início. E foi muito bom, a presença dele me fez bem. Me protegeu realmente de energias muito confusas, de energias com dor familiar, com angústia, com briga, com tensões familiares. Existem vultos negros. Muitas pessoas ao passarem podem sentir que de repente a vista está cansada ou embaçada, não. São vultos realmente que se manifestam e se materializam. Esta é uma outra sepultura que precisa também de uma certa atenção. Por quê? Aqui existem duas pessoas, um casal, e no entanto esse casal está perdido, necessitando de vibrações positivas, de reiki, vibrações, orações, não importa o nome que se dê, mas de emoções, sensações positivas para a sua evolução. Junto dessa sepultura, existem outras que trazem marcas de abandono. Aqui ao lado existe um espírito esquelético, verdadeiramente esquelético. É um espírito que desencarnou, não sabe que desencarnou e ficou sofrido, abandonado, sentindo-se como uma pessoa que fica sem alimento, sem água. Como eu acabei encontrando 3 senhores que não sabiam que tinham morrido, consegui sentir e decodificar a doença deles, mas eles não sabem que tem um outro plano espiritual, então eles vagam. E eles não sabem para onde vão. Eles estão perdidos. São 3 senhores bem idosos que faleceram de morte natural. Teve um problema renal. O outro teve um AVC. Ele teve falência dos órgãos. Ele teve uma infecção. Eles estão falando como é que eles vão fazer para administrar o que eles têm. Como é que eles vão fazer no trabalho? Eles falam de trabalho, ficam falando de trabalho o tempo todo, conversando, trocando ideia. É como se eles não soubessem que eles tivessem morrido ainda. Ou seja, o que faz com que o espírito fique preso é a questão emocional não resolvida, a questão psicológica do indivíduo que não foi bem entendida. Ou seja, o desamor. Há uma jovem de 17 anos aqui que não para de chorar, com trajes que lembram muito a Portugal dos anos 50 e não para incessantemente, ela chora, 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 chora. Isso que me fez parar neste ponto. Aqui houve o desamor, foram todas as pessoas desse setor que morreram sem ser vistas, entendidas e amadas e se sentirem amadas pela pessoa que estava ao lado. Esse ritual foi feito para encaminhar esses espíritos que estavam aqui vagando, que precisam de um suporte espiritual, precisam de encaminhamento, sair dessa condição de estar vagando. Sem um guardião, eu ia entrar em lágrimas devido a dores que ficaram, de resquícios passados, de almas que estão sofrendo, que não conseguem falar sequer de tanta dor, não conseguem balbuciar sequer. E, no entanto, foi tranquilo graças a esse guardião que nos acompanhou o tempo todo. Não acompanhou apenas a mim, mas a toda a equipe também, nos protegendo para que o trabalho fosse bem realizado.